Oi pessoal, eu sou a doutora Ana Paula Gonçalves, oftalmologista do Mundo Ocular. Hoje a gente vai falar sobre a mudança da cor dos olhos e eu conto com vocês para viralizarmos esse vídeo e salvarmos muita gente de doenças oculares graves e até mesmo cegueira. Existem 3 técnicas que fazem a mudança da cor dos olhos. A primeira técnica que eu vou falar aqui é o implante de uma lente colorida dentro do olho. Essa técnica ela foi desenvolvida por um cirurgião panamenho por volta de 2002, mais ou menos. Para implantar essa lente precisa fazer uma abertura no olho e implantar a lente. Essa lente ela tem uma abertura na parte central que fica na direção da nossa pupila. Ela é uma abertura fixa que não se contrai com muita luz, nem se dilata com pouca luz. O problema disso é que quando a gente precisa fazer exame de fundo de olho, a gente tem dificuldade porque esse paciente não tem a dilatação da pupila. A gente não consegue investigar doenças na retina, doenças no nervo óptico, pacientes diabéticos, hipertensos, que têm algum problema vascular, tumores, glaucoma. Esses diagnósticos vão ficar prejudicados em função dessa lente que foi colocada na frente da nossa íris natural, é uma prótese. Como é uma cirurgia intraocular, ainda existe o risco do paciente desenvolver uma rejeição à lente que foi implantada, uma infecção pós-operatória e perda das células da córnea, porque essa lente ela fica aqui próxima da córnea, num espaço que a gente chama de câmara anterior, bem anterior à íris. Se nada disso acontecer, o paciente, quando termina o ato cirúrgico, recebe um frasquinho de colírio para controle da pressão ocular para o resto da vida. Por que ele recebe esse colírio? Porque essa lente ela fica posicionada numa área chamada ângulo da câmara anterior, onde tem um ralinho que escoa o líquido que mantém pressão dentro do olho. O nome desse líquido é humor aquoso. O humor aquoso é produzido pelo olho e escoado por esse canal que a lente colorida vai ficar obstruindo. Então o que vai acontecer? A pressão do olho vai subir. E a pressão do olho subindo, o que pode acontecer? Uma doença chamada glaucoma. O glaucoma é a primeira causa de cegueira irreversível no mundo. Em 2013, foi noticiado um canal de TV em rede nacional o caso de uma jovem que quase ficou cega por complicação desse procedimento realizado aqui no Brasil. Ela era secretária de um cirurgião plástico. Se vocês tiverem interesse, joga lá no Google jovem que quase ficou cega com implante de lente colorida em 2013. E lá vocês vão ter mais detalhes. Uma outra técnica é a técnica de laser, um laser de baixa frequência, que foi desenvolvido por uma companhia americana, californiana, em 2009. Esse laser ele é aplicado na superfície da íris, tirando o pigmento da íris e tornando ela mais clara. Curiosamente, uma empresa americana fez um teste com 37 pessoas não americanas. Não tinha nenhum americano no estudo. Eram mexicanos e porto-riquenhos. Então, após esses 37 testes, para a gente na medicina é um número pequeno, eles então levaram essa técnica, começaram a comercializar essa técnica lá na Califórnia e fez muito sucesso. Obviamente, quem não quer ficar com o olho mais claro, mas também trouxe muita complicação. Então, quais são as complicações da técnica do laser? Esse laser ele é aplicado com o olho, a gente não faz nenhuma abertura no olho. O laser é aplicado por fora do olho. Esse pigmento que solta da íris, ele tem que ir para algum lugar. Para onde ele vai? Para aquele ralinho que eu falei para vocês, que é o trabeculado por onde escoa o humor aquoso. Todo o pigmento fica depositado ali, dificultando a saída do humor aquoso. Com isso, a pressão aumenta e vem o glaucoma. Lembrando que o glaucoma é a primeira causa de cegueira irreversível no mundo. Esse procedimento a laser, como ele é aplicado na íris,
A íris é uma superfície muito inervada e muito vascularizada. Pode causar uma reação inflamatória chamada uveíte, que também é uma doença que pode evoluir de forma muito ruim, levando à cegueira. Além disso, pode romper algum vasinho e fazer um sangramento dentro do olho. A terceira técnica que eu vou falar para vocês, atualmente a mais conhecida, recentemente uma jovem modelo brasileira foi submetida a essa técnica, não aqui no Brasil, se chama ceratopigmentação corneana. O que é a ceratopigmentação corneana? A córnea é a primeira superfície por onde a luz passa no olho. Ela é totalmente transparente para que a luz possa passar de forma limpa, de forma completa, e a gente possa enxergar de forma clara, de forma nítida, né? Límpida, nítida. Essa ceratopigmentação são pigmentos tatuados na córnea, numa parte da córnea chamada estroma. É irreversível e ele muda a cor dos olhos. Fica mais ou menos assim, cheia de pigmento aqui na frente do olho. Então, a gente tinha uma córnea assim, com a ceratopigmentação ela fica assim. O que vocês acham que acontece com a visão do paciente que fez uma ceratopigmentação? Imagina que você tem uma janela na sua casa com uma vista maravilhosa, o vidro sempre muito limpinho, você consegue ver muito bem lá para fora. E quem está lá de fora também consegue ver muito bem lá para dentro. Aí você resolve fazer umas pigmentações no vidro. Você vai conseguir ver nitidamente o que está lá na paisagem? E você acha que quem está lá fora vai conseguir ver aqui dentro? Então vou traduzir aqui para vocês. Com a ceratopigmentação, a visão, a forma como a pessoa enxerga, ela muda. E a gente que precisa examinar dentro do olho, a gente não consegue, porque cria uma barreira de pigmento ali. Essa ceratopigmentação, ela pode causar também opacidades corneanas. As informações que a gente encontra na internet sobre esses procedimentos é que eles são procedimentos rápidos, indolores, de fácil recuperação. E aí a gente não está falando da técnica cirúrgica, que de fato é uma técnica simples. A gente está falando das consequências dessa técnica. Essas técnicas elas foram desenvolvidas e liberadas para uso em pacientes com olhos que não enxergam. O olho não tem a função dele, que é enxergar. Foram desenvolvidas para pacientes que têm cicatrizes na córnea, o olho já não enxerga mais, sofreram um trauma e ficam com aquela cicatriz. A estética não fica boa, mas o olho não tem mais função. Então, pode ser feita uma tatuagem. Paciente albino, né, que é aquele paciente muito branquinho, que a íris, o colorido do olho dele é quase que totalmente transparente porque ele não tem pigmento. Então ele tem muita fotofobia. A luz entra, a luz passa como se fosse um holofote. Então pode-se fazer esse implante de lente dentro do olho para proteger o olho do paciente albino, mas não porque a gente quer mudar a cor do olho num olho saudável e que enxerga. Isso não existe, gente, pelo amor de Deus. Você vai arriscar perder a visão para mudar a cor dos seus olhos? Isso realmente não entra na minha cabeça. Eu, como oftalmologista, que lido com pacientes de visão ruim, de visão subnormal, cegos, gente que ficou cega com trauma, com doenças, é muito triste ver que um paciente se submete a um procedimento com risco de cegueira para mudar a cor dos olhos. Eu venho aqui fazer um apelo para a gente poder viralizar esse vídeo, passar essas informações para o máximo de pessoas possíveis para que elas entendam que não é só mudar a cor do olho, não é um ato simples, ele tem complicações de risco que podem chegar à perda da visão. É só colocar na internet que vocês vão ver que várias pessoas já tiveram complicações com essas técnicas. A presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia se pronunciou em rede nacional falando sobre as complicações desse procedimento. Porque essa jovem modelo brasileira tem muitos seguidores na internet. Esse vídeo dela viralizou
e isso pode estimular outras pessoas a quererem se submeter a esse mesmo procedimento. Então, assim, na minha cabeça, isso é uma irresponsabilidade digital e social, se é que a gente pode chamar assim. Sabendo que você está se submetendo a um procedimento que traz risco, você tem que levar essa informação ao seu público. Então, vamos fazer esse vídeo rodar para as pessoas saberem dos riscos que elas estão correndo. Vamos passar isso para o máximo de jovens que a gente puder, do nosso conhecimento. Mães e pais, não permitam que os seus filhos, suas filhas façam isso. São técnicas realmente agressivas para o olho, com risco de cegueira. Imagina tanta gente querendo enxergar no mundo e a gente que nasce com os olhos perfeitos, funcionando, tudo bem, vai se submeter a isso para mudar a cor da íris. Usa lente de contato. A lente de contato ela também tem que ser adaptada sob supervisão médica do oftalmologista. Mas pelo menos você coloca e tira. Esses atos cirúrgicos, eles são irreversíveis. Não entra na minha cabeça, eu não consigo entender o que passa na cabeça de alguém para fazer esse tipo de técnica. Eu só consigo achar que realmente a pessoa não foi informada das complicações que ela está sujeita a sofrer. A gente, quando opera o paciente, a gente dá um termo de consentimento e ciência, explicando todas as complicações do ato cirúrgico que ele vai se submeter. Muitas vezes os pacientes nem leem aquilo, né? Eles confiam no cirurgião, no que o cirurgião está explicando e, motivado pelo sonho de mudar a cor da íris, ele assina aquele termo e está tudo bem. Mas não é bem assim que as coisas acontecem. Tem uma frase que eu gosto muito de dizer: eu prefiro enxergar as minhas imperfeições do que não poder enxergar aquilo que eu quis tornar perfeito. Porque se você perder a visão, de que adiantou mudar a cor da íris? De nada, você não vai poder nem se olhar no espelho. Você não vai poder sair de casa sozinho, você não vai poder tomar um café, porque você não vai enxergar a xícara, você não pode ir ao banheiro, você fica um deficiente visual. O paciente que nasce cego, ele desenvolve habilidades com outros sentidos e consegue se locomover, obviamente que de uma forma não tão autônoma quanto quem enxerga, mas consegue. Aqueles que adquirem cegueira ao longo da sua vida, eles realmente ficam muito restritos, muito dependentes. Não pode dirigir, não pode sair. Quer dizer, não é que não pode dirigir, não é que não pode sair. Vai ter que sair sempre acompanhado, ou vai ter que ter um cão guia. Então imagina o transtorno que isso vai ser na sua vida porque você quis mudar a cor da sua íris. Mudar a cor da íris não é mudar a cor do cabelo, não é fazer um bronzeamento artificial. Então, gente, isso é muito sério. Vamos divulgar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis e tentar conscientizá-las de que esses são procedimentos arriscados para a nossa visão. Eu conto com vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like aqui. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, o sininho, para receber todas as nossas atualizações. Então, eu conto com vocês.